Então você que está ao vivo aí do outro lado conosco e pode participar conosco deste culto pela live, porque a palavra ela tem poder de transformar. A Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e a palavra ela tem poder de trazer transformação. Que aonde você estiver assistindo esse culto, que Deus venha visitar você, sua família e o seu lar essa noite. E você que pode abrir a tua Bíblia comigo no livro Evangelho do Dr. Lucas. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 9. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 9. Eu creio que Deus tem uma palavra para alguém que está do outro lado aí, na sua casa, no seu quarto, ou na sua sala. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 28, 29, 30 e 31. Assim escrito está a palavra do Senhor. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Você que está ao vivo conosco, eu queria que você deixasse a tua Bíblia aberta do outro lado, amém? E vamos compartilhar algum texto esta noite, e eu creio que o nome do Eterno será glorificado em nome de Jesus. Todos nós que amamos a Bíblia Sagrada, nós sabemos que o Evangelho do Dr. Lucas é colocado na Bíblia Sagrada, um dos 4 evangelhos, o evangelho mais perfeito, é chamado o Evangelho da perfeição. Mesmo Lucas, ele não andando com Cristo, Lucas, ele é chamado de discípulo, né, do apóstolo Paulo. E algo me chamou a atenção, porque mesmo Lucas, ele não andando com Cristo, ele apresenta Cristo como o homem mais perfeito. Ele apresenta Cristo, o homem sem máculas, o homem sem erro, o homem perfeito. E algo me chamou a atenção no Evangelho de Lucas, capítulo 9. O texto que nós lemos é conhecido como o texto da transfiguração de Cristo. O que me chamou a atenção nesse texto, porque ele mostra Jesus, ele chamando Pedro, Tiago e João para um momento particular em oração em cima do monte. E algo me chamou a atenção, porque o foco aqui de Cristo chamar Pedro, Tiago e João, ele tinha um objetivo, e o objetivo era esse que nos mostra o texto: era subir para o monte para poder orar. A subida do monte, ela tinha um objetivo, e o objetivo da subida do monte era com os 3 discípulos subir para orar com Cristo.
Isso aqui me chamou a atenção porque 4 subiram ao monte: Pedro, Tiago e João e Cristo. Mas algo aconteceu neste monte aqui, que lendo o texto, estudando a história, algo me chamou a atenção, porque Lucas capítulo 9, verso 29 diz: estando ele orando. O texto nos mostra que o objetivo era Pedro, Tiago e João e Cristo orarem junto. Mas o texto mostra que só Jesus que começou a orar. E o objetivo aqui era subir os quatro entrar em oração. E o texto nos mostra que só Jesus entrou no momento de oração. É a mesma forma de dizer que tem gente que vai participar do culto, mas só um cumpre o propósito, mostrando que no meio de 4, uma pessoa no meio de um culto, ele consegue ser abençoado, mostrando então que a minoria aqui, meio de 4 homens que subiram ao culto para orar, só um conseguiu cumprir o propósito naquele lugar. Outra coisa que me chamou a atenção no texto, Lucas capítulo 9, verso 30 diz: e eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Eu fui entender esse texto e prestar atenção. Isso aqui é a mesma forma de 4 homens participarem de um culto. E nesse culto diz o texto que apareceu Moisés e Elias, e eles apareceram e começaram a conversar com Cristo a respeito da sua morte. Então nos mostra aqui que, em outras palavras, eles não estavam falando só da morte de Cristo, eles também estavam falando da nossa salvação, porque todos nós sabemos que a morte de Cristo é o resultado da minha e a sua salvação. Então neste culto aqui, que estava acontecendo em cima deste monte, tinha Jesus, Pedro, Tiago, João, e o texto nos mostra que aparece Moisés e Elias. Preste atenção. Aí eu fui entender o que tinha neste culto aqui, através da vida de cada um que está escrito nesse texto. Então neste culto aqui se tinha Moisés. Moisés representa a lei. Neste culto aqui se tinha Elias. Elias veio, Pedro, Tiago e João, eles veio para representar os obreiros da igreja. Preste atenção. Quem aqui não queria compartilhar, estar presente num culto como esse? Quem não queria estar presente no culto onde Jesus estava presente? Aqui mostra então os 3 obreiros, Pedro, Tiago e João. Eles aqui estavam representando os obreiros. Mas algo me chamou a atenção nesse texto, porque se nós olharmos a história de Pedro, Tiago e João aqui, são 3 obreiros dispersos. São 3 obreiros aqui que tinham que estar intercedendo para o culto, porque o foco foi levar eles para o monte para orar. Então eram 3 obreiros que tinham que estar em momento de oração. 3 obreiros que tinham que se envolver dentro deste culto aqui, que era Pedro, Tiago e João. E algo me chamou a atenção: se eles não se envolveram no culto, se eles não participaram do culto, o que Pedro e Tiago e João estavam fazendo naquele lugar? O que Pedro, Tiago e João estavam ali naquele lugar quando Cristo chamaram eles para orar? É quando Lucas
no capítulo 9, verso 32 diz: e Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. Esse texto aqui, ele me chamou a atenção, porque elas, para ele subir ao monte, para estar em intercessão, para estar no momento de oração, para eles estar participando do culto. E o texto aqui, Lucas, ele me mostra que eles estavam dormindo. Em outras palavras, eles estavam dispersos, eles não estavam prestando atenção no momento que eles iam viver algo extraordinário da parte de Deus. 3 obreiros que podiam viver algo extraordinário da parte de Deus acabaram dormindo no culto como esse. Este culto aqui era um culto selecionado. Parece que em 3 anos e meio de ministério de Jesus, não houve outro encontro aqui como esse. 3 anos e meio no ministério de Jesus, não houve outra transfiguração. Foi o único culto que Cristo ali transfigurou em todo o teu ministério. Aí Lucas continua dizendo, no capítulo 9, verso 33 diz: e aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, preste atenção, quando ele diz que aconteceu que quando aqueles se apartaram, quem estava se apartando aqui era Moisés e Elias, porque eles já tinham conversado com Cristo a respeito da tua morte. Eles já tinham reunido, já tinham falado. E os 3 obreiros representando a igreja, Pedro, Tiago e João, estavam dormindo. E no momento que eles se apartaram de Jesus, o texto continua dizendo: disse Pedro a Jesus: mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que dizia. Verso 34: e dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Estando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então nos mostra nesse texto aqui o ministério terreno de Cristo. Esse ministério terreno de Cristo é a única vez que acontece a transfiguração. Um culto como esse, quem não queria participar, em vez de Jesus resplandecendo em glória, em vez de Jesus algo extraordinário acontecer. E a história nos diz aqui, para você entender, que Pedro, Tiago e João perderam uma grande oportunidade de ver algo acontecendo neste culto aqui, porque o texto nos diz que ele estava se transformando em glória. Ele estava se transformando em glória. Cristo estava sendo transfigurado. E Lucas continua dizendo no verso 28: e aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou a Pedro, a João e Tiago e subiu ao monte para orar, mostrando que o objetivo era oração. 3 obreiros que tinham que estar intercedendo por culto, 3 obreiros que foram convidados a participar de um culto extraordinário, de um culto que algo ia acontecer. E o texto diz que Jesus estava orando sozinho. Algo me chamou a atenção, que a oração ela tem poder de trazer alguns resultados. Se Jesus estava orando, mostra então que o poder da oração. É por isso que Jeremias, no capítulo 33, verso 3 diz: clama a mim, responder-te-ei, mostrando que o clamor tem poder de trazer resposta. Então Lucas capítulo 9, verso 29 diz: estando ele quem, pastor? Jesus,
orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Então nos mostra que a oração teve poder de mudar a aparência do rosto de Cristo, mostrando que a oração, ela tem poder de mudar a aparência do rosto de Cristo. Preste atenção para você entender. Então, se eu participo de um culto, eu posso chegar abatido no culto, que aquele culto tem poder de transformar a minha aparência. Eu posso chegar triste no culto, mas o culto tem poder de transformar a minha tristeza em alegria. Eu posso chegar abatido, mas o culto tem poder de transformar e eu sair tranquilo daquele culto. Então nos mostra para você entender que a oração, ela tem poder de mudar a minha aparência. A segunda coisa que aconteceu através da oração, a Bíblia diz que as vestes ficaram brancas e muito resplandecente. Em outras palavras, as vestes começaram a brilhar. Além da oração de mudar a mim, meu rosto, de mudar a minha aparência, mostra que a oração também, ela faz mudar as minhas vestes. Em outras palavras, mostra que o poder da oração, além dela mudar o lado de dentro, ela também tem poder de refletir do lado de fora. Mostrando então, pastor, quando eles foram chamados para orar em cima daquele monte, Jesus estava ensinando algo. A oração tem poder de mudar do lado de dentro e resplandecer o poder de Deus do lado de fora. Pastor, você está querendo dizer o que eu estou dizendo para alguém que está me assistindo aí por esta live? Às vezes você está cansado, abatido, mesmo no meio da pandemia. Pastor, eu tenho perdido algo, mas Deus está me autorizando a dizer que através da sua oração, mesmo mudando do lado de dentro, vai resplandecer milagre do lado de fora. Eu estou liberando uma palavra profética. Mesmo no tempo de crise, é momento de orarmos. Mesmo no tempo de crise, é momento de clamarmos. Por quê, pastor? Porque a tua oração, além dela mudar alguém da tua família do lado de dentro, ela também vai ter poder de resplandecer milagre do lado de fora. Presta atenção. O texto diz que Pedro, Tiago e João dormiram. E quando, a mesma forma de dizer, quando chegou na metade do culto, Moisés veio, Elias veio, eles estavam dormindo. Eles acordaram na metade do culto. Quando Pedro, Tiago e João acordaram, o texto diz que Moisés e Elias estavam se apartando de Jesus. É a mesma forma de dizer, eles perderam o momento de ver o que eles estavam falando. Então, em outras palavras, para você entender, eles perderam a metade da mensagem pregada neste culto aqui. Toda palavra que foi dita aqui, eles perderam. Eles subiram no monte para orar, eles subiram no monte no propósito, mas não cumpriram o seu propósito. Eles subiram no monte para participar de uma reunião, eles subiram no monte para participar de um culto e não cumpriram seu propósito. Eles foram chamados para participar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, Tiago e João, selecionei vocês três para participar comigo de um culto que vai mudar a tua história, um culto que vai acontecer algo fenomenal, um culto que vai acontecer algo extraordinário. O texto nos mostra que eles dormiram neste culto. 3 obreiros que o próprio Deus chamou, o próprio Cristo chamou para subir ao monte, mostrando o quê? Que eles perderam a oportunidade de viver algo extraordinário da parte de Deus.
Tem pessoas, por um momento de distração, eles perdem a oportunidade de viverem algo extraordinário da parte de Deus. Tem pessoas que por um momento de sono aqui, porque eles dormiram, isso aqui não foi um culto normal para você entender, foi um culto extraordinário. Pedro, Tiago e João, eles não estavam em qualquer ambiente, eles estavam num ambiente que estava Cristo, Moisés e Elias, e eles deixaram de viver, eles deixaram de ver algo extraordinário. Da mesma forma, quando eles falavam, eles deixaram de ouvir, eles deixaram de prestar atenção, porque eles não sabiam, parece que o culto podia transformar toda a história da vida deles nesse lugar. Olha aqui, quantas pessoas que saem de casa falando: eu vou participar de um culto, vou participar de um culto e vou viver algo extraordinário. Sabe o que me chamou a atenção aqui? Eu aprendi uma coisa, que tem gente que já sai de casa vindo para a igreja, se transformando, já sai de casa indo para a igreja e coloca como um lugar normal. De tanto culto que participa, fala: para mim é normal. Para Pedro, Tiago e João subir no monte era normal. Não era a primeira vez que eles subiam, não era a primeira vez que eles iam orar com Jesus. Então para eles aqui, eles falam: mais um dia subir no monte. É a mesma forma, mais um dia participar de um culto, mais um dia eu vou participar de algo da parte de Deus, que eu já estou acostumado. Assim somos eu e você. Tem hora que nós não damos importância ao culto, tem hora que nós não damos importância em ouvir a mensagem pregada. Tem pessoas que fazem como Pedro, Tiago e João, eles dormem no meio do culto, eles dormem quando o culto está quase terminando, eles acordam, mas não sabem o que aconteceu naquele culto. Às vezes é um culto que Deus preparou para você viver algo extraordinário. Às vezes é um culto que Deus preparou para você viver algo extraordinário da parte de Deus. Aí imagine eu aqui, quantas pessoas que foram em vários cultos, e no momento que foram em vários cultos falaram: hoje eu estou indo em mais em um culto. E quando chegam na igreja, eles falam: é tudo da mesma forma. O pastor vai abrir o culto com oração, depois vai chamar a banda do louvor, depois o pastor vai dar uma palavra, depois o pastor vai falar das ofertas, dos dízimos, depois o pastor vai dar a bênção apostólica. Porque toda pessoa que vem no culto, ele acha o culto normal, mas nunca sabe o que pode acontecer no momento de um culto sobre a vida deles. Eles nunca sabem a hora que vai ser o milagre sobre a vida deles. Aprenda uma coisa que eu aprendi na caminhada com Deus. A história de José todos nós conhecemos, mas o que me chamou a atenção na história de José, que todo dia José acordava, além de José ser preso, é a mesma forma que hoje eu acordei, e eu acordei da mesma forma. Aonde eu estou é um lugar normal, igual todos os dias. Mas a história de José me chamou a atenção, porque um dia José acordou num culto como se fosse um culto normal, numa situação normal, achando que aquele momento era normal, igual a todos os momentos que ele viveu. Mas José não sabia que um dia ele acorda achando que o dia ia ser normal para a vida dele. Mas aquele dia Deus marcou. Além de Deus marcar, Deus tinha preparado uma cadeira de governador para José. Para José era normal, mas para Deus não. Para Deus foi um dia marcado para cumprir o propósito dele na vida de José. Olha a história de Moisés. Todo dia Moisés pegava as ovelhas, ia ao pé do monte Horebe. Era caminhada, as ovelhas eram a mesma, o caminho de Moisés era o mesmo,
Mas um dia Moisés, é a mesma forma de Moisés dizer: a minha caminhada ao monte Horebe é sempre a mesma coisa. Todo dia eu levo as ovelhas para o pasto, todo dia eu levo as ovelhas para o mesmo caminho. Mas um dia Moisés chegou ao monte Horebe, e a voz de Deus chama Moisés para o seu ministério. Então não faça um dia normal, porque você não sabe a tua história do dia de amanhã. Às vezes você olha e diz: para mim é um dia normal, para mim é um dia como o outro. Mas para Deus aqui, o que me chamou a atenção no texto, que para Deus aqui, Ele pode transformar a história de alguém num culto como esse. Às vezes você chegou em casa: eu vou assistir mais uma live, eu vou assistir mais um culto com o pastor Wagner. É um culto normal, mas pode ser um culto normal, mas para Deus pode ser o dia do seu milagre. Eu vim aqui liberar uma palavra profética para alguém que está assistindo este culto. Mesmo você achando um culto normal, Deus me autoriza a dizer para você: se prepara, que esta noite será a noite de eu trazer uma resposta em prol da tua casa. Será a noite de eu trazer uma resposta em prol da tua família. Eu estou pregando numa live, e eu estou dizendo para alguém que está ao vivo comigo do outro lado: não importa, eu não sei aonde você está, mas Deus me autoriza a dizer para ti: se prepara, que é noite de resposta. Chegou noite do milagre sobre a tua casa e a tua família. Mas pastor, como que eu faço de um culto marcado para Deus? Aquele que não adora começa a adorar você. Mesmo você participando de um culto, não importa onde, pode ser na sua casa, pode ser na rua. Você está ao vivo comigo nesta live pelo seu celular. Mesmo no meio de uma multidão, eu tenho que aprender a adorar ao Senhor. Mesmo no meio da multidão, eu vou fazer o que ninguém faz. Eu vou me entregar, se envolver naquela palavra, se envolver neste culto. O que me chama a atenção nesse texto aqui: Pedro, Tiago e João dormiram e não prestaram atenção na mensagem pregada. Quando Moisés e Elias falavam com Jesus, então eles dormiram, e quando eles acordaram, presta atenção, Lucas 9:28 diz o texto: e aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras. O que me chama a atenção, presta atenção, olha o texto como é que ele começa dizendo: e aconteceu quase 8 dias depois destas palavras. O que aconteceu antes então? 8 dias anterior, aqui tinha passado 8 dias de algo que tinha acontecido. E o que aconteceu 8 dias anterior a este? O que será que Pedro, Tiago e João tinham vivido? Para Lucas começar a dizer que 8 dias depois eles estavam vivendo outra experiência. Mas o que aconteceu 8 dias antes? O que eles viveram? Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vamos ver o que Pedro, Tiago e João viveram 8 dias antes da transfiguração. O que eles passaram 8 dias antes? Marcos capítulo 8, verso 27. Olha o que diz o texto: e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos dizendo: quem dizem aos homens que eu sou? A pergunta de Jesus aqui, a primeira pergunta, porque foram 2 perguntas. A primeira pergunta que Jesus está fazendo, ele está perguntando para os discípulos: quem dizem aos homens que eu sou? Isso aqui aconteceu 8 dias antes da transfiguração. A pergunta feita é essa: quem diz aos homens que eu sou?
Em outras palavras aqui, Jesus aqui estava dizendo aos discípulos: aqueles que não me conhecem, quem eles dizem que eu sou? Aqueles que não andaram comigo, quem dizem eles quem eu sou? Aqueles que não andam do meu lado, quem dizem eles quem eu sou? Aqueles que não sentam na mesa comigo, quem dizem eles quem eu sou? Aqueles que não viajaram cidades comigo, quem dizem eles quem eu sou? Aqueles que não andaram comigo, aqueles que não dormiram debaixo do mesmo teto comigo, quem dizem eles que eu sou? Essa pergunta é Cristo falando para os discípulos, que no caminhada deles, aqueles que não andaram com Cristo, aqueles que não comeram na mesma mesa, aqueles que não dormiram debaixo do mesmo teto, aqueles que não caminharam de cidade em cidade com Ele, quem dizem que sou? Aí os discípulos respondem para Jesus dizendo, Marcos 8:28, e eles responderam: mestre, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, mas outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí algo me chama a atenção, porque depois que os discípulos dão essa resposta para Jesus, a Jesus começa a fazer outra pergunta, e a pergunta feita é no verso 29 que diz: e eles lhe dizem, mas vós, quem dizem que eu sou? E respondeu Pedro e lhe disse, tu és o Cristo. Em outras palavras, a primeira pergunta de Jesus foi essa: quem dizem quem eu sou aqueles que não andam comigo? A segunda pergunta é essa: agora eu quero saber quem eu sou para vocês que andam comigo. Agora eu quero saber quem eu sou para vocês, vocês que sentam na mesa comigo. Agora eu quero saber quem eu sou para vocês que dormiram debaixo do mesmo teto comigo. Agora eu quero saber quem eu sou para vocês, quem eu sou, vocês que andaram cidade em cidade comigo. Eu quero saber quem eu sou, vocês que tiveram intimidade comigo. Algo me chama a atenção. Por que, pastor? Porque existem pessoas que caminham com Jesus, mas ainda não sabem quem Ele é. Existem pessoas que viram milagre acontecendo, mas ainda não sabem quem Jesus é. Existem pessoas que sentaram na mesa, mas ainda não sabiam quem Ele é. Existem pessoas que participam de culto, que vê milagre, vê testemunho, que já viram paralítico andando, que já viram cego enxergando, que ainda não sabem quem Cristo é. Algo me chamou a atenção nesse texto aqui, porque quando perguntou para Pedro, Pedro diz, tu és o Cristo, tu és o Cristo, mostrando que Pedro sabia, eu andei e eu sei quem tu és, eu caminhei contigo e eu sei quem tu és, eu sentei na mesa contigo e eu sei que tu és o Cristo, eu viajei contigo e eu sei quem tu és. E Jesus, depois que ouviu Pedro dizendo que ele era Cristo, olha a palavra que Jesus diz para os discípulos, Marcos 8:30. Ele diz para os discípulos, e ordenou-lhe Jesus que a ninguém disseste a respeito dele. Jesus vira para os discípulos e fala, não fala para ninguém quem eu sou, não revela para ninguém que eu sou o Cristo. Aí depois que ele fala isso, o texto nos mostra, para você entender, que Jesus resolve chamar os discípulos e começa a ensiná-los, começa a ensinar. Olha o que diz o verso 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões,
pelos príncipes, pelos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ele ressuscitaria. O que me chamou a atenção que Jesus aqui, quando ele começa a dar a instrução, ele começa a ensinar os discípulos aqui, ele está dizendo: eu serei vendido, eu serei rejeitado pelos anciões, eu serei rejeitado pelos príncipes e pelos sacerdotes, eu serei morto, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Jesus, quando ensina aos discípulos aqui, ele está dizendo o propósito dele, porque ele veio. Eu vim para morrer, eu vim para dar a vida em abundância, eu vim para ser sacrificado, eu não vim para viver, eu vim para morrer. E o texto me chamou a atenção porque quando ele fala isso para os discípulos, Pedro resolve responder a Jesus. Quando ele fala que vai ser morto, é quando entra Pedro com uma palavra, dizendo no verso 32, Pedro diz: e dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreender. Pedro então mostra, o texto nos mostra Pedro dizendo para Jesus: Jesus, não morra. Em outras palavras, Pedro está querendo dizer para Jesus: Senhor, não morra agora, o Senhor tem potencial, o Senhor vai chegar em lugares altos. Não morra agora, Senhor, o potencial do Senhor é muito grande. E algo me chamou a atenção nesse texto aqui: se Jesus tivesse ouvido Pedro, nós não estaríamos aqui. Se Jesus tivesse ouvido Pedro, eu não estaria aqui. Se Jesus tivesse ouvido Pedro, você que está ao vivo comigo nesta live não estaria aí. Mas Jesus aqui disse a Pedro no verso 33, mas ele virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Aqui Jesus ele está dizendo para Pedro que ele veio para cumprir o propósito, que ele veio à terra para morrer. E Pedro levanta contra o propósito, mostrando que ele apresenta o propósito para que ele veio. E Pedro tenta repreender o propósito que foi lhe dado. E algo me chamou a atenção no texto, que Jesus repreende a Pedro dizendo: para trás de mim, Satanás. A mesma boca, preste atenção, que disse que ele era o Cristo, foi a mesma boca que Jesus repreendeu, que o próprio diabo usou. Alabassúria, alabandacandarábia, olabacébia. A mesma boca, preste atenção, que diz que ele era o Cristo, foi a mesma boca que deu brecha para o inimigo usar. Isso aqui me chamou a atenção nesse texto aqui, que existem pessoas que são levantadas pelo adversário, existem pessoas que são levantadas pelo diabo para tentar nos tirar do propósito. Existem pessoas aqui que não foram enviadas por Deus na nossa vida, mas existem pessoas que o inimigo vai levantar para tentar nos tirar do caminho do propósito. Pedro aqui, ele tenta falar com Jesus para não cumprir o propósito. Preste atenção. Então não é toda amizade que Deus enviou,
ele vai te ajudar a continuar dentro do propósito. Mas a amizade que Deus não enviou, pastor, ele vai tentar te tirar do propósito. Existe namorado, existe pessoas que nós escolhemos, preste atenção, que nós escolhemos, que nós achamos que foi Deus que enviou. Às vezes o inimigo envia pessoas para nos tirar do propósito de Deus para a nossa vida. Eu vim liberar uma palavra para alguém, e a palavra que eu quero liberar esta noite é essa: que Deus vai levantar pessoas para te ajudar, e Deus vai levantar pessoas, e a pessoa que Deus vai levantar ao teu respeito é para te ajudar a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Eu estou liberando uma palavra para alguém que está ao vivo comigo nesta live. Deus está levantando alguém para te ajudar a cumprir o propósito de Deus. Pastor, eu não aguento mais, estou sozinho nesta batalha. Mas Deus está dizendo para mim, Ele está levantando alguém para caminhar contigo. Ele está levantando alguém para estar do lado da aflição contigo. Porque, pastor, porque essa pessoa que Deus está levantando vai te ajudar a chegar no caminho do propósito que Deus preparou para você. Eu estou liberando uma palavra. Deus está levantando esta noite alguém para caminhar contigo, para chegar contigo no propósito que Deus preparou para a tua vida. Oh, labassúria, alabandacandarápia. Olha o que continua dizendo o texto. Aí Jesus diz para os discípulos, no capítulo 8, verso 34: e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse será salvo. Esse texto ele mexeu comigo. Por que, pastor, que esse texto mexeu comigo? Eu aprendi uma coisa aqui. O relacionamento com que eu tenho com Cristo não é para mim ter ganhos. O relacionamento, para mim ter relacionamento com Jesus, tem pessoas que relacionam com Jesus para ganhar, porque o Evangelho não é para ganhar, o Evangelho é para perder. É perder as coisas da terra e conquistar as coisas do céu. Existem pessoas que resolvem caminhar com Cristo para poder ter ganho do Evangelho. Tem pessoas que resolvem relacionar com Jesus para poder ganhar algo na vida financeira. Tem pessoas que resolvem caminhar com Jesus, relacionar com Ele, para ter uma vida de abundância. Mas o texto me mostra que o relacionamento que eu tiver com Cristo não é para me ter ganho. O relacionamento que eu tenho com Cristo é para me ter perca. Mas como assim, pastor? Eu passo a perder coisas da terra. É por isso que a nossa caminhada com Deus, nós perguntamos: pastor, por que eu estou na igreja eu também só tenho percas? Porque o propósito de Deus aqui para mim, na tua vida, não é para a gente ter ganho na terra, é para a gente ter conquista no céu. O propósito de Deus aqui para minha e para a tua vida não é para ganhar nada na terra, mas é para mim ganhar salvação, para mim ganhar uma morada, para mim ganhar vida eterna. Então o relacionamento com Cristo é esse. Nós vamos ter perca na terra, mas nós vamos ganhar algo do reino de Deus.
Outra coisa que me chamou a atenção no texto aqui, que o texto começa dizendo: 8 dias depois, aí passaram, a Jesus vai pregar de novo. Esses 8 dias que passaram, a Jesus vai pregar de novo e resolveu subir para o monte. No momento que ele sobe para o monte, ele chama Pedro, Tiago e João. Quando ele chama Pedro, Tiago e João, em cima daquele monte para orar, a Bíblia nos relata que Moisés e Elias resolvem participar do culto. É um culto extraordinário, um culto fenomenal, aonde está um dos maiores profetas, um profeta aonde o próprio Deus, quando ele orava, desceu o fogo do céu. Estava uma das maiores autoridades depois de Cristo da Bíblia Sagrada, chamado Moisés, aonde o maior milagre foi aonde o mar se abriu, aconteceu através do ministério. Imagina então esse culto aqui, estando Jesus, estando aqui Moisés, e estando Elias, e Pedro, Tiago e João foram convidados a participar deste culto. Imagino eu me convidar para participar de um culto onde a presença de Cristo está. Moisés e Elias, um dos maiores líderes, um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada. E no momento que Jesus, Moisés e Elias estavam ali dialogando, conversando, falando, o texto nos mostra que os 3 que foram convidados, Pedro, Tiago e João, eles dormiram. Olha o que diz o texto aqui para você entender, que era defeito desses obreiros dormirem. Não foi a primeira vez que Pedro, Tiago e João dormiu. Olha o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 39. O defeito deles era dormir no culto. Mateus capítulo 26, verso 39. E diz o texto assim de Mateus 26, 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha o verso 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Olha o texto. Então, o mal dos discípulos aqui, não é a primeira vez que eles tinham dormido. Eles já tinham dormido também em outra situação. O defeito desses obreiros aqui era dormir e perder a oportunidade de viver algo extraordinário. Olha para você prestar atenção. Outra vez aqui também que eles dormiram. João capítulo 21, vamos lá? Eles não conseguiram orar 1 hora. Olha o que aconteceu no Evangelho de João, capítulo 21. Olha o que acontece aqui, a diferença. Porque eles dormiram ali, no momento de viver algo extraordinário. Olha o Evangelho de João. João 21, verso 3 diz: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou na praia. Sendo já manhã, Jesus apresentou na praia. Sendo já manhã, Jesus se apresenta na praia. Pedro passou a noite toda pescando. Então quando Jesus apresenta, preste atenção, mostra que Pedro passou a noite em claro, não dormiu. Em João capítulo 21, Pedro não dorme, ele passou toda a noite em claro.
Olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 3. Vamos lá? Lucas, capítulo 5, verso 3. Olha o que diz. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, que era Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Verso 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Verso 5. E respondeu Simão e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite. Então nos mostra aqui 3 textos aqui, que Pedro passou a noite em claro. Pedro passou a noite sem dormir. O texto nos mostra que Pedro passou a noite acordado. Então nos mostra aqui, presta atenção, o que me chama a atenção. Por quê, pastor? Que Pedro, para pescar, ele era bom. Pedro, para passar a madrugada pescando, ele era bom. O mal de Pedro era passar a madrugada orando. Pedro não passava. Presta atenção. Então mostra que Pedro, aquilo que interessava para ele, ele fazia. Mas aquilo que interessava para o mundo espiritual, Pedro não conseguia fazer. Em outras palavras, é a mesma forma de eu ver, de você pegar o telefone celular, passar a madrugada toda em claro, e quando falar vamos passar a madrugada em oração, você dizer: pastor, eu não aguento, pastor, eu não suporto. Pastor, por que Pedro aqui, ele conseguiu passar as madrugadas pescando, mas ele não conseguiu passar 1 hora orando? Presta atenção. Nós estamos vivendo esta geração, uma geração que, como Pedro, aquilo que me interessa eu consigo passar 24 horas acordado, mas aquilo que não me interessa eu não preocupo mais. A igreja de hoje aqui está vivendo desta forma, não consegue mais entrar em um momento de oração. Ela não consegue mais entrar no momento de oração. Sabe por quê? O que me ensina Pedro aqui? Porque tem hora que eu preocupo com as coisas terrenas, mas eu não preocupo com a salvação da minha alma. Eu deixo de orar, eu não aguento mais buscar. Tem pessoas que preocupam com as coisas de casa, mas não preocupa com a salvação da sua família. Não consegue orar mais dentro da tua casa, não consegue orar mais pela sua salvação, não consegue ter mais diálogo, não consegue mais ter intimidade, não consegue ter mais uma vida com Deus. Essa pandemia vai ensinar para muita gente. Hoje um pastor me ligou, e esse pastor disse para mim: pastor, nesse tempo de pandemia eu já perdi 3 obreiros do altar, porque não tiveram mais vida com Deus, não oraram mais, não buscaram mais, não clamaram, não jejuaram, não entraram em momento de oração. Nós estamos vivendo este tempo aqui de não conseguir mais orar, não conseguir mais jejuar, mas eu consigo fazer as coisas que o mundo me oferece. Pedro, ele conseguiu virar madrugadas pescando, porque a pesca interessava para Pedro, mas Pedro não conseguia passar momentos mais de oração, ele não conseguia mais viver intimidade mais com Deus. Esse texto aqui, ele mexeu comigo, sabe por quê? É Jesus ensinando: igreja, está na hora de despertar, acorda enquanto há tempo. Aqui Jesus aqui está ensinando, não é tempo de dormir, é tempo de despertar. Acorda enquanto há tempo. Aqui Pedro, o texto diz que Pedro, Tiago e João acorda no meio do culto
e vê Moisés, Elias e vê Jesus glorificado. Moisés e Elias já estavam indo embora. O texto diz que Moisés e Elias estavam se apartando de Cristo, mostrando que Moisés e Elias estavam indo embora. E quando Moisés e Elias estavam indo embora, olha a atitude de Pedro, presta atenção. Olha a atitude que Pedro teve no meio do culto. Se ele tivesse participado do culto todo, ele tinha prestado atenção. Como ele não participou do culto todo, ele tem uma atitude no meio do culto, ele acordou atrasado. Olha a atitude de Pedro. Lucas capítulo 9, verso 33. Olha a atitude de Pedro. E aconteceu que quando se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas. Olha a atitude de Pedro. Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E o texto diz: e não sabia o que dizia. O texto está dizendo, Pedro diz: Mestre, bom que nós estamos em cima deste monte, e é bom que nós fazemos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Parece que Pedro, no momento que ele dormia, Pedro não entendia a mensagem que Jesus pregava para ele. Todo momento que Pedro dormia, Pedro não entendeu a mensagem pregada. Olha o que Jesus tinha pregado para Pedro em Marcos capítulo 8. 8 dias antes, Cristo tinha pregado uma mensagem, e Pedro não entendeu a mensagem pregada. É por isso que o texto diz: 8 dias depois, 8 dias antes, no Marcos capítulo 8, verso 31, Jesus prega uma mensagem para Pedro. 8 dias depois, ele ainda não entendeu a mensagem pregada, porque estava dormindo. Preste atenção. Olha o que Jesus fala para Pedro. No capítulo 8, verso 31, ele diz: e começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que o Filho do Homem fosse rejeitado por os líderes religiosos, que o Filho do Homem fosse rejeitado pelos príncipes, sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto. Depois do 3º dia ele ressuscitaria. Ele pregou 8 dias antes para Pedro. Jesus disse para Pedro, que ele queria dizer: eu serei glorificado. Mas para ser glorificado, ele precisava se apresentar como sacrifício. E Pedro aqui não entendeu. Preste atenção, Pedro não entendeu. O problema de Pedro aqui foi acordar no meio do culto. O problema de Pedro aqui não foi participar das coisas de Cristo. O problema de Pedro aqui não foi ouvir a mensagem que foi pregada 8 dias antes para ele. O que me chamou a atenção aqui, porque que Jesus precisava morrer para ser glorificado. Mas ele precisava morrer. Pedro, eu preciso morrer para ser glorificado. Aí Pedro acorda no meio do culto. Quando ele acorda, ele vê Jesus glorificado. Por quê? Estava Moisés, estava Elias. Aí algo me chamou a atenção. Foi Pedro aqui, quando ele disse: prepara a tenda, vamos fazer a tenda. Pedro aqui, ele foi querer ver a glória sem ter sacrifício. Tem gente que quer ver algo no mundo espiritual sem sacrificar. Tem gente que quer ver milagre,
mas não quer mais orar. Tem gente que quer ver o poder de Deus, mas não quer sacrificar. Tem gente que quer viver momento de glória. Pedro aqui, ele mostra, mestre, quando ele vê Jesus com o corpo transfigurado, com o rosto mudado, a aparência, com as vestes resplandecida, brilhando, Pedro fala assim: Senhor, vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. Em outras palavras, Pedro estava dizendo para Jesus: se o Senhor está transfigurado, monte uma tenda aqui e permaneça em cima do monte. Mas não era o propósito que ele tinha que passar pela cruz. Sabe o que Pedro queria? Eu quero ver a glória, mas não quero fazer sacrifício. Eu quero ver o poder, mas não quero fazer sacrifício. Nós estamos vivendo a igreja do século 21, que quer viver poder, mas não quer mais sacrificar. A igreja que quer ver milagre, mas não quer mais sacrificar. Sabe por quê? Pastor, vale a pena sacrificar? Vale. A Bíblia me ensina que vale a pena. Eu sacrifico hoje para ter acesso à vida eterna. Vale a pena, pastor? Vale. Sabe por quê? Porque enquanto eu sacrifico aqui, tem portas que abrem no céu a meu favor. Enquanto eu sacrifico aqui, Deus me dá acesso a entrar na vida eterna. Enquanto eu entrego aqui, enquanto eu sacrifico aqui, Deus tem algo do céu para manifestar na minha vida. Eu termino esta palavra dizendo para alguém: não existe sacrifício em vão. É momento de sacrificar. Porque, pastor? Porque os céus está abrindo esta noite para alguém. Não termina a tua história assim, desta forma. Ainda dá tempo, pastor. Tem tempo ainda de eu sacrificar. Tem tempo ainda de eu me entregar. Porque, pastor, nós estamos nos finais do tempo. Deus está dizendo para alguém que está do outro lado: você precisa se sacrificar mais, você precisa se entregar mais. Porque, pastor, eu sacrifico aqui, pode ter certeza que você vai viver algo extraordinário no céu. E Deus me autoriza a dizer: é tempo de sacrificar, é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de se entregar, que você vai viver algo extraordinário da parte de Deus. Eu libero esta palavra na vida de alguém. Às vezes você está perguntando para Deus do outro lado: meu Deus, eu não sei mais o que faço. Pedro queria ver a glória, mas não queria ver sacrifício. Pedro queria ver o poder, mas não queria ver sacrifício. É por isso que ele disse: vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. Jesus queria mostrar para Pedro: eu não vim para isso. Eu vim para ser sacrificado. Eu vim para ser rejeitado pelos escribas. Eu vim para ser rejeitado pelos sacerdotes. Eu vim para ser rejeitado pelos religiosos. Então ele veio para isso, mostrando que todo sacrifício ele vai te levar em lugares altos. Eu libero esta palavra na vida de alguém. Aprenda: todo sacrifício não será em vão. Todo sacrifício que você apresentou pela tua família não será em vão. Todo sacrifício que você apresentou pela tua vida, toda entrega da tua vida não é em vão. Eu termino esta mensagem dizendo: não para. É tempo de viver momentos de sacrifício. Pastor, mas está doendo, está difícil. Mas vale a pena. Vale a pena eu largar as coisas do mundo para viver as coisas de Deus.
Vale a pena eu largar, às vezes eu largar meu telefone, largar a internet na hora do culto e participar de um culto? Porque sempre para todo mundo um culto é o mesmo, sempre o mesmo. Mas sempre Deus surpreende alguém no culto. E quando Ele surpreende, pode ter certeza que Ele tem um milagre para você. Eu quero orar por você e pela tua família. Eu queria que você que está em casa se ajoelhasse. Se você está no teu quarto, na tua cama, se você está na sala, às vezes você pediu uma resposta para Deus. Eu quero levantar um clamor pela tua casa. Às vezes tem alguém me ouvindo do outro lado que perdeu alguém da sua família, um amigo, no meio desta crise, desta pandemia. Eu quero levantar um clamor pela tua vida. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor agora, na tua presença. Senhor Deus, que o Senhor vai de encontro agora, esse que está ao vivo conosco, por esta live. Só o Senhor sabe o que esta mulher, o que este homem está vivendo neste momento. Mas o Senhor é um Deus, ó Pai, que guarda. O Senhor é um Deus que livra. Meu Deus, entra com socorro em este lar, esta família. Socorra esta mãe. Socorra essa esposa. Socorra esse pai, este marido. Socorra esse filho, Senhor Deus. Entra neste lar agora, meu Deus, em nome de Jesus. Traga um momento de paz. Derrama o teu bálsamo, Senhor, meu Pai. Cura essa ferida, meu Deus, que foi aberta. O Senhor é um Deus, Jeová Rafá, é médico dos médicos. Meu Pai, o Senhor é um Deus que coloca as mãos aonde o homem não alcança. Aonde a voz do homem não chega, a voz do Senhor chega. Aonde as mãos do homem não alcança, as mãos do Senhor alcança. Senhor Deus, então em nome do Senhor Jesus, eu estou unindo a minha fé com a fé deste ouvinte que está nesta live agora, no momento ajoelhado, clamando ao Senhor por alguém da tua família, da tua casa. Ouça a oração deste ouvinte agora. Meu Deus, eu estou unindo a minha fé com a fé dele agora, porque a tua palavra diz que um cordão de 2 e 3 dobras é mais difícil de se arrebentar. Pai, nós entregamos este lar esta noite em tuas mãos. Eu entrego a família deste ouvinte nas tuas mãos agora. Liberta, cura, restaura, restitui aquilo que foi perdido, meu Deus. E o teu nome sempre será glorificado sobre esta família e esta casa. Eu creio, Senhor Deus, que é um novo tempo e uma nova história sobre este lar, esta casa e esta família. Que maldições estão sendo quebradas, correntes estão sendo quebradas, algemas estão sendo quebradas essa noite. Mas o nome do Senhor, Deus, será glorificado. Meu Deus, liberta esse filho, esta filha. Liberta este marido, liberta essa esposa, liberta este pai, esta mãe, esse sogro, esta sogra, de todo vício maligno agora esta noite. Entrega a vitória nas mãos do teu filho agora, e mostra, meu Pai, que todo sacrifício não foi em vão, que as mãos do Senhor se estendeu em prostilar esta casa e esta família, que os céus está aberto esta noite, entregando a bênção e a vitória. Senhor Deus, entregamos este culto em tuas mãos. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, todo louvor e adoração seja dada ao Senhor. Meu Deus, mas opera nesta casa, neste lar, nesta família. Todo mal seja quebrado, o teu nome glorificado. E no amor de Deus Pai, no amor de Deus Filho, e na doce consolação do Espírito Santo de Deus, que Deus abençoe o teu lar, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Quarta-feira estaremos ao vivo às 19h30. E domingo agora, será o nosso culto presencial. Eu te espero aqui na igreja Assembleia de Deus, Portas Abertas, do bairro Jardim Alvorada, Rua Flor da Paixão, número 91. Que Deus te abençoe, você e tua família, em nome de Jesus. Fica na paz, em nome de Jesus.